não é um nódulo assim, em torno de 1 centímetro. É difícil de ser pegado no exame clínico, geralmente isso pode passar despercebido. Grande parte das vezes a gente consegue identificar somente com o ultrassom mesmo. Você está dizendo aqui no exame clínico, vou até passar para o doutor Levimar, porque é possível perceber com a palpação esses nódulos? O médico percebe isso? Com certeza, o médico e o próprio paciente, né? A própria pessoa? Acho que a grande campanha da Sociedade Brasileira de Endocrinologia é estimular essa palpação. A tireoide, ela tem a característica muito parecida com a ponta do nosso nariz. Ela é fibroelástica. Então, quando o homem está fazendo barba, né, tá fazendo a sua higiene, ele pode perceber, na hora que está engolindo, uma tireoide um pouco aumentada. Se ela estiver um pouquinho mais endurecida, foi o que o Daniel explicou no início sobre aquela tireoidite autoimune que você falou, a gente chama de Hashimoto, né? Foi um japonesinho que descreveu com esse nome, é uma tireoidite linfocítica crônica. Então, a própria tireoidite, que é uma alteração da função que nós estamos falando aqui, pode levar a nódulos também. Nódulos são mais comuns em Minas Gerais. Aqui a gente tem uma falta do mar, né? Então a gente tem muito mais problemas de tireoide em Minas, em Goiás, em Mato Grosso. Então são regiões montanhosas, então na região dos Andes. Então era muito comum essas alterações pela falta do iodo, que é o princípio básico desses hormônios. Que a gente está aqui falando T3 e T4, mas aquele telespectador que ligou a televisão agora, ele quer saber o que é esse T3 e esse T4. Ele é a gasolina do nosso corpo. Para a gente bater o coração, eu preciso de T3 e T4. E de onde que ele vem? Ele vem do iodo, que vem da nossa alimentação. Então vem o iodo, junto com um aminoácido lá da nutrição, que é a tirosina. Então a junção de um iodo com uma tirosina forma monoiodo-tirosina. 2-di, 3-tri, 4-tetra. Ou seja, T4 são 4 moléculas de iodo com 4 moléculas de tirosina. Minas Gerais não tinha iodo. Então, por isso, por uma lei federal, que o Hamilton já citou, mas um decreto de 1956, um decreto-lei, tá? Então ele é antigo, e o ministro Serra reforçou isso na época do teste do pezinho agora também, que ficou obrigatório, né? O teste do pezinho não é só da tireoide, também faz outros exames, né? Mas essa falta do T3 e do T4 que vai levar a essa hipofunção, e a gente pode fazer essa palpação, todo mundo em casa pode fazer essa palpação pela frente, a mulher na hora que está maquiando, tentar segurar abaixo do pomo de Adão, que o Hamilton descreveu muito bem, e engolir. Ele vai perceber se essa tireoide está mais endurecida, se ela tem a presença de um nódulo, e sempre que for ao médico, o próprio ginecologista, o clínico, e no caso o especialista, que são os endocrinologistas, vão constantemente examinar essa tireoide. Tá certo. A lei que você está falando é da obrigatoriedade de iodar o sal que a gente consome, né? Por isso diminuir. Isso eu queria fazer só um comentário a respeito do nódulo, que isso é uma coisa muito importante que preocupa muita gente, né? A gente fala, tem um nódulo, você acaba arrumando um filho para o paciente que vai ter que cuidar o resto da vida. Né? E hoje em dia, essa questão dos exames de imagem está muito banalizada aqui no Brasil. Às vezes chega o paciente no consultório da gente, doutor, faça uma tomografia do cabeça ao pé, ver se eu tenho alguma coisa. Faz um ultrassom para ver se eu tenho alguma coisa. Então, o próprio médico, às vezes, induz a isso. Às vezes, o médico está fazendo um Doppler de carótida, um exame da carótida, da artéria da carótida que passa no pescoço. Ele, inadvertidamente, vou passar aqui na tireoide para ver se tem alguma coisa. Isso é um negócio perigoso, porque, na verdade, quem pede o exame de imagem, a gente pede o exame de imagem em endocrinologia, a gente que mexe com aula, que a gente tem aluno, eu, Levimar, não sei se o Daniel dá aula também, mas a gente sabe o seguinte, ensina o seguinte, em endocrinologia, a última coisa que a gente pede é imagem, porque você pode se confundir mais ainda. Porque às vezes a pessoa já nasceu com um nódulo aí, ele não está com problema nenhum. E você dá um diagnóstico de nódulo, vai ter que fazer punção, vai ter que acompanhar todo ano. Né? Então, assim, para o pessoal que está em casa saber o seguinte, mais de 90% dos nódulos da tireoide são benignos. Em torno de 10% ou menos não são benignos. Mas desses 9% ou 10%, a maioria a gente trata e fica curado. Que são o que a gente chama dos cânceres diferenciados da tireoide. Na tireoide, na verdade, a gente tem uma arma poderosa para tratar o câncer de tireoide, que é o iodo. Na verdade, aí nós vamos usar o iodo radioativo. O iodo, a gente, como o Levimar falou, a gente tinha muito problema com o iodo aqui. Antigamente, no interior, a gente via muito aqueles bócios, aquelas glândulas enormes, porque nós não temos, o iodo vem do mar. Nós não temos mar aqui em Minas, nós temos um Levimar. Mas o mar a gente não tem aqui em Minas. Então, em 1953, na verdade 53, 56, já se falava disso, colocar iodo no sal exatamente nas regiões com deficiência. E em 1974, isso virou lei. Ernesto Geisel sancionou essa lei. Não é só nas regiões, não, no Brasil inteiro. É uma coisa que é muito perigosa também, a gente vê, muito comum chegar no consultório da gente, a pessoa fala, doutora, a pessoa que é naturalista, quer isso, a gente quer orgânico e tal, e vira e fala, doutora, agora eu só estou usando sal marinho.
Isso, às vezes, é perigoso, porque o sal marinho é o sal in natura, normal. Ele não tem a quantidade de iodo suficiente para manter a sua tireoide funcionando. Entendi. Então, essa pessoa usando sal marinho frequentemente, claro que uma vez ou outra você pode usar, fazer uma comida, fazer uma coisa diferente, né? Igual aquele Ajinomoto também, você pode usar, mas constantemente é errado. Porque você vai começar a fazer a sua tireoide crescer para produzir hormônio. Entendi. Né? Isso é um problema que a gente tem visto muito aí. Daqui a pouco a gente continua com o nosso bate-papo aqui com outras perguntas. E se a sua não chegou, dá tempo. Ligue para a gente. O nosso telefone de contato é o 3209-0119. Participe. Vamos para o intervalo e voltamos em instantes. Tireoide é o tema do programa de hoje e você pode participar pelo telefone 3209-0119. Eu gostaria de convidar também a fazer uma visita no nosso site, acompanhe todos os nossos programas, o que foi debatido, inclusive dê sugestões de temas que podem vir a ser debatidos no futuro. Então visite o nosso site e a nossa página www.tvhorizonte.com.br. Agora, antes de continuar, eu tenho uma dica para você. 16 de outubro foi o Dia Mundial da Alimentação. Mais de 180 países organizam atividades e se mobilizam para discutir a importância de se investir em segurança alimentar e nutricional e garantir o direito de todos ao acesso regular de alimentos de qualidade em quantidade suficiente, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde. A data é comemorada há 27 anos e, para celebrar a sua importância, a Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal Adjunta de Segurança Alimentar e Nutricional, está preparando um evento para o dia 18 de outubro, terça-feira, de 9 da manhã às 4 da tarde, no Parque Municipal, próximo ao Teatro Francisco Nunes. Serão feitas avaliação nutricional, teste de glicemia, medição da pressão arterial, feira de agricultura e orientações para a promoção do envelhecimento ativo. Para a participação dos grupos de convivência e de escolas, é necessário o agendamento prévio através do telefone 3277-4794. Repetindo, 3277-4794, lembrando o código de área 31. Participe e pense em saúde sempre. Eu deixei alguma pergunta no ar? Não, né? Ótimo. Então, eu queria só colocar uma que chegou aqui, que eu acho interessante. Chegou por telefone, da Michele, ela ligou da cidade de Poços de Caldas. Ela diz que tem hipotiroidismo desde 18 anos. Hoje ela tem 33. Ela pergunta se existe alguma relação entre o hipotiroidismo e a dificuldade em engravidar. E pergunta se o bebê poderia nascer com alguma sequela. Você tinha até comentado alguma coisa sobre gravidez, doutor Levimar, então eu vou te passar essa pergunta. Tá, na verdade, a gente precisa de ter muito cuidado quando a gente fala de gestação, né? Tem esse mito. Claro que um paciente com hipotiroidismo compensado, ele não vai ter essa dificuldade, tá? A tireoide tem que estar bem controladinha, não vai acontecer isso. O grande problema durante a gestação é que sempre a gente escuta, né? Olha, engravidou, eu brinco com os pacientes que eu tenho que ser o segundo a ficar sabendo. O primeiro pode ser o pai, né? O segundo é a gente. Porque a grande maioria das situações, o que acontece, Márcia? O paciente engravida, ele para de usar qualquer tipo de medicação. Com a tireoide acontece justamente o contrário, né? Ela tem que, no primeiro trimestre da gestação, a gente tem que aumentar, muitas vezes, a dosagem que ela está usando. Tá. Então, grávidas, portadoras de problemas tiroidianos, não pare com a medicação. Certo. Comunique com o seu médico, às vezes vão ter que aumentar nessa primeira fase e reduzir à medida que essa gestação vai... Já que está relacionado com o metabolismo na grávida
Muito mais alto, né? Então, a gente tem uma necessidade muito grande de aumentar essa dosagem durante a gestação. O que também acontece quando a gente estava falando das crianças, né? O lactente com problema de tireoide, a gente não pode deixar de dar o hormônio tiroidiano. E em termos de peso, é até proporcionalmente uma dosagem maior do que no adulto. Porque ele tem um metabolismo muito mais, né? Ele vai crescer nos primeiros 6 meses, mais do que ele vai crescer na vida toda. Então,